Gente, agora chegou a hora da gente conversar com uma enfermeira maravilhosa. A enfermeira Raquel vai bater um papo comigo agora, porque ela vem trazendo uma dica muito interessante. Ela se dedicou e é claro que ela vai conscientizar sobre o uso, na verdade, correto das plantas medicinais. Tem gente que não sabe, na verdade, usar, muito menos fazer essas plantas medicinais. E aí a gente precisa de algumas orientações e a gente trouxe uma enfermeira para falar sobre o assunto. E é claro que ela está aqui, né, nossa convidada. Tudo bem, minha linda? Seja bem-vinda ao nosso programa para se sentir em casa, tá? Você se sentir muito, muito, muito em casa. Muito bem. Primeiro, eu quero perguntar como foi que a Raquel começou essa história com as plantas e esse incentivo que você teve como enfermeira de mostrar para quem está em casa como as pessoas devem utilizar, na verdade, essas plantas medicinais e cada planta com a sua indicação correta e não entrar nessas dicas mirabolantes, nessas viagens de seguidores aí que as pessoas querem, o máximo de seguidores e que às vezes ensinam tão errado, né? Então, nossa história com as plantas começa, né, com cursos mesmo, formações em fitoterapia, né? A fitoterapia é a ciência que estuda os princípios ativos, né, que funcionam como medicamento, né? Então, a forma mais segura de uso das plantas medicinais. E como enfermeira da atenção básica, a minha preocupação, por quê? Porque 99% da nossa população tem planta medicinal em casa. Sim. Então, a preocupação de ensinar a indicação, a planta correta, a dosagem, a forma de preparo, né? Então, assim, a gente vem tentando ao máximo possível fazer essa divulgação para que a nossa população tenha apenas os benefícios e diminuir os riscos, né, de estar lesionando órgãos, porque isso também acontece com plantas medicinais. Porque assim, a gente vê muita gente pegando as folhas, né, e fazendo chás com uma quantidade gigante e ao mesmo tempo passando também da temperatura da água ou menos, fazendo tudo errado. E muitas vezes você diz, mas me fez mal, a planta me fez mal. Ou, por exemplo, não vi nenhum sentido nesse chá que eu tomei, ao contrário, ele não me trouxe nenhum tipo de benefício. E muitas vezes é o preparo, você não sabe. Porque cada um dos que a gente tem aqui provavelmente vai ser feito de uma forma diferente. Aí depende do tempo que vai ficar ali. Muitas vezes não é para ferver, muitas vezes não você vai deixar só de molho. Tem várias formas, né? Isso mesmo. Então, a gente pode até começar aqui por uma planta que é muito comum aqui na nossa região, que é o boldo, né? A gente chama de boldo nacional, boldo comum. Esse boldo, boa parte da nossa população tem em casa e vários, nos próprios bares a gente vê, né, esse boldo plantado. É muito comum na frente dos comércios. E lá em casa tem dois tipos. Sim. Então, esse boldo aqui, ele é um boldo. O boldo, em geral, a indicação dele são distúrbios gástricos, né? Então, ele vai ter atuação no nosso sistema gástrico. Porém, em relação à quantidade, né? Às vezes a gente vê as pessoas pegarem um ramo desse todinho e fazer, às vezes, uma jarra, quando, na verdade, a gente vai precisar apenas dessa quantidade aqui para 150 ml de água. Eu não tô acreditando. Né? Essa foi boa. Por quê? Porque a quantidade adequada para a gente fazer, né, de forma segura, para o dia são 3 gramas de planta, né? 3 gramas de planta. Então, a gente vai lembrar que aquelas caixinhas de chá que a gente compra, olha o pouquinho, né? Então, por que vem esse pouquinho aqui? Porque isso aqui é necessário. É a quantidade necessária para uma xícara. E talvez muitas pessoas não tivessem nem noção disso, né? E um detalhe, esse boldo, ele não deve ser usado para pessoas que fazem uso de bebida alcoólica. Então, isso é uma informação que poucas pessoas têm acesso. Nossa então, enfermeira, calma aí. Sim. Primeiro, só isso aqui. Eu tenho uma amiga ali, ela coloca até mais do que isso aqui. E ela tritura no liquidificador
e depois toma. Uma amiga ali, ó. A minha amiga. Gente, eu não vou mentir, eu já fiz isso. Sabe? Lavei tudo bonitinho, coloquei um copo de água, bati e tomei. Coei e tomei. A minha amiga, sabe? Que o povo tem essa mania de dizer, a minha amiga mandou perguntar. Eu sou logo clara. Agora você vem me dizendo só isso aqui. Gente, eu tenho certeza que ninguém, só nossa enfermeira para estar aqui. Gente, pelo amor... Fiz uma geleia, foi? Ah, mas ficou bom? Agora sim, você imagina que a questão é que isso é muito sério. E é de ser grave, né? E assim... E como é que... Por que que a gente não deve... Por que que as pessoas que fazem uso de bebida alcoólica... Não podem. Não devem fazer. Porque a associação da bebida alcoólica, né, de uso contínuo, sim, pessoas etilistas, com esse boldo, causa morte das células do fígado. Ou seja, pode acelerar um processo de cirrose. Olha só, isso é muito sério. Durante uma vida inteira, eu soube que o boldo era justamente para quem tinha passado uma noite bebendo, que na ressaca melhoraria o seu estômago. Olha o que você está falando aqui. Até o Rodrigo, que é cantor, tá aqui comentando a história, né, Rodrigo? Sim. Sim. Gente, isso é muito sério. Ó. O Rodrigo, ele é cantor e muitas vezes, assim, as pessoas dizem assim, poxa, eu passei uma noite inteira, eu não digo nem tanto com bebida. Muitas vezes você até bebe, as pessoas bebam, mas no dia seguinte as pessoas querem tomar um boldozinho porque acham que estão fazendo bem pro estômago. Cura ressaca, né? Tira. Já pensou tudo? Imaginava uma dessa? Não imaginava e agora... E a quantidade, tu imaginava? Não, essa quantidade foi terrível isso. Meu Deus! Já teve casos, assim, essa folha eu pesei antes de vir pra cá, né? Foi mesmo. E ela pesou mais de 8 gramas. Então, assim, você faz 3 xícaras, né? Em geral, a recomendação são 3 xícaras. Algumas situações a gente usa até 4 xícaras, né? Vai depender da avaliação, vai depender de cada caso. E ele vai servir para quê, assim? Então, não é pra... ele é um excelente, ele funciona como um protetor hepático. Se usado adequadamente, se usado tempo Por correto. exemplo, o boldo é interessante para quem tem problemas de estômago, você falou. Então, assim, se você teve uma indigestão. Né? Uma indigestão, exatamente. Né? Então, assim, por que eu faço esse alerta? Né? Porque isso a gente descobre durante a formação em fitoterapia. Então, não é uma informação que está acessível. E eu não entendo por que não está. Isso é muito grave, gente. Muito grave. Isso é um alerta de saúde. É um alerta. Por quê? Porque de repente você tem uma planta milagrosa em suas mãos que, por não ter a orientação correta, você acaba colocando ela como vilão. Ah, mas a pessoa diz, não, não tome Deixa eu tirar o óculos dela aqui, tá atrapalhando? Não tome, dá licença. Não tome, vou colocar aqui, tá? Não tome o chá de tal planta, porque senão você vai ter problemas gravíssimos. E de repente a história não é essa, as pessoas não informam como tem que ser bem informado. E aí o que acontece? Você acaba criando uma situação para aquela planta como se ela fosse uma vilã. E na verdade ela é cura, mas você tem que saber usar. E a diferença entre o veneno e o antídoto é a dose. É né? a dose. Agora assim, eu fico assim, chocada de saber que nos últimos tempos a gente tem mais falado de produtos naturais e o que tem que ser falado ninguém fala. Aí na hora de ir para as redes sociais inventando 1001 preparos e colocando todo mundo para se envenenar, todo mundo é bom. E isso aí me entristece. Você falou daqui do boldo. Então, quem não é indicado, por exemplo, se ele é tão sério assim, que falar sobre as faixas etárias? Então, cada situação precisa, né, que a gente avalie histórico, a gente avalie a necessidade. A grande maioria das plantas, elas não têm recomendação para crianças menores de 6 anos. Sim. São pouquíssimas plantas que hoje a literatura, e no Brasil a gente tem grandes pesquisadores se dedicando, porque nós temos uma política que rege o uso adequado das plantas, né? A nossa política
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas. E nós temos grandes pesquisadores e essa relação de plantas para crianças é uma média de 6, 7, 9 plantas que são recomendadas para crianças menores de 6 anos. Né? Muito interessante. Então precisa que a gente avalie muito bem o risco-benefício, né? Saber se realmente aquela planta pode ser utilizada para aquela criança. Mas em geral, menores de 6 anos, a gente não encoraja o uso. Pronto, já que você tem muitas coisinhas aqui para explicar pra gente, a gente sai do boldo e a gente vai para os demais, mostrando para quem está em casa, e aí a gente vai falar sobre o preparo, pode ser? Pode ser. Vamos lá então. Aí o que você quer falar agora? Então a gente pode falar um pouquinho aqui, né, da babosa. Sim. A gente trouxe aqui a babosa, né? Essa muda, ela vai ficar mais ou menos dessa largura, desse tamanho. Dessa folha, né? E em geral, o que a nossa literatura traz? Uso externo, como pomada, né? E aí a gente trouxe aqui uma espécie de compressa, né? A babosa, ela tem indicação para a pele, situações, né, de inflamação da pele, situações de irritação, de alergia, picadas de inseto. Então, vale a pena a gente ter babosa, vale a pena a gente ter babosa que a gente pode congelar e ter sempre a pomada ali à mão, né? Muito interessante. Então, aqui ela é cicatrizante? Cicatrizante e um detalhe riquíssimo da babosa. Ela é regeneradora de células, regeneradora de tecido. Então, se eu tive uma queimadura e eu aplico a babosa, aquela pele ela vai se restabelecer. E a depender da situação, ela até reconstitui, normalmente não fica nem marca no local, né? E ela é indicada até para queimaduras de 1º e 2º graus. Eu tô pensando em colocar no seguro para mim. Porque eu vou te dizer, essas dicas são valiosíssimas, riquíssimas. Minha gente, não é brincadeira não. É brincadeira, mas dá vontade. Ei, fica aqui pertinho de mim me dando essas dicas. E só uma coisinha aqui da babosa. A casca da babosa, ela é tóxica para uso interno. E a gente já teve pacientes relatando o uso interno da babosa com a casca. Ixi. Então a casca da babosa, ela é tóxica. Luciana, serve para quê? Para matar pragas das plantas. Então, para pulgões, né? Para cochonilhas, aqueles bichinhos que atacam as nossas plantas, a gente pode bater a casca da babosa e borrifar. Você já imaginou? A pessoa tem babosa no campo e poderia estar utilizando também, né? Essa é a verdade. Agora, tem gente que congela e toma como cápsula. Você já ouviu falar nisso? Já ouvi falar. Já ouvi falar, né, algumas, em relação, assim, a pesquisas, e a gente tem que aprender, né, a buscar a base científica mesmo, para uso correto, adequado, e como eu falei anteriormente, diminuir os riscos para a nossa população. Então, a gente quer super encorajar. Falar de planta medicinal é falar da história da humanidade, né? Falar dos nossos antepassados, é falar dos nossos avós, é falar de Deus, né? Gostei muito da mensagem de abertura. Então, para tudo isso, a gente precisa saber a utilização e ter a segurança. Verdade. Então, assim, em relação às pesquisas de uso interno na babosa, a gente ainda precisa avançar mais, né? Mas existem relatos sim, né? Inclusive como protetora também gástrica, protetora dos órgãos, né? Pessoas que já passaram por câncer fazem uso também. Então a gente sempre pensar assim, vamos pensar na moderação. Que quantidade, né? E aí a gente já viu aqui que a quantidade é pequena. Então, e tentar não fazer um uso prolongado. Se a gente pensar assim, a gente vai a um atendimento e necessita usar, por exemplo, um antibiótico, né? Alopatia mesmo, comprimido. Qual o máximo de duração desse tratamento? Esse tratamento ele dura no máximo 15 dias. Então eu não vou fazer um uso prolongado de 1 mês, 2 meses da planta, né?
Então, isso é a moderação. Então, é a dose, a indicação adequada, a dose adequada e o tempo também. Então, a gente fazendo uso, por exemplo, 7 dias não vai trazer um prejuízo grande, né? Aí, assim, dependendo da situação do paciente, os órgãos dele estão saudáveis, né? Então, a gente sempre tem um cuidado. Antes de indicar, de orientar o uso da planta, a gente se certificar que os órgãos do paciente estão todos em funcionamento. E conhecer, né, a planta, né? E conhecer a planta, quais são as propriedades dessa planta. Isso. Porque assim, às vezes a pessoa diz assim, uma vez uma amiga disse assim, Vanusa, você está na menopausa? Eu falei, estou na menopausa. Aí ela disse assim, que tal você tomar um chazinho de folhas de amora? Eu falei assim, olha, eu gosto muito de analisar as propriedades, porque assim, eu estou na menopausa, mas eu não tenho só menopausa. Eu estou na menopausa e tenho problema na tireoide. Então, algumas coisas podem dar certo para você, já para outra pessoa pode não dar certo. De repente, você não tem nada do que a Vanusa tem, mas você tem uma diabetes. Você não tem nada do que a Vanusa tem, mas você tem problema nos rins. Então, assim, cada pessoa tem um problema diferente do outro e as pessoas têm que ter muito cuidado com essas dicas que elas gostam de dar umas para as outras. Outra coisa, o Ed, um dia desse, estava conversando com a gente que de vez em quando ele gosta de colocar num suquinho, né? Cortar ali um pedacinho e tal, que ele congela, não é isso, Ed? E colocar no suquinho. O que falar sobre isso? Já, não sei se era isso que o Ed ia perguntar, mas ele vai já falar. É a gente pensar na moderação. Uma quantidade pequena, 7 dias, não vai trazer um risco. Como é que você toma? Não, Ed, agora você vai falar. Como é que você costuma utilizar a babosa? Porque eu tava o tempo todo com você no pensamento, porque a gente tava outro dia conversando aqui, sabe, Raquel, sobre justamente essa história. Eu falando da babosa. E eu vejo muitas amigas, e não sou eu, congelando a babosa. Cubinhos, não é verdade, Ed? Não. Na verdade eu faço isso aí, ó. Eu tiro esse extrato aí, tiro a pele, jogo a pele fora. Isso aí, ó, eu coloco de molho para extrair o aloe vera, né? E aproveito o que resta, ele fica 3 horas de molho. Aí ainda deixa de molho. Isso, eu só coloco de molho. E depois eu pego essa massa aí, essa pasta e coloco no suco. Olha aí. Tá correto dessa forma? Tá correto. Tá vendo? Olha, Ed, só uma colherinha. Né? Só pra gente reforçar a questão da quantidade, né? E sem a casca. E sem a casca. No caso, essa história que ele falou de deixar 3 horinhas, é isso? 3 horinhas de molho é o correto? Porque quando a gente extrai a babosa, quando a gente tira a folha, ela tem aqui uma substância amarelada chamada aloína. E essa substância, ela costuma ser tóxica. Que ela vem da folha, né? Isso, ela é uma proteção natural da planta, né? Então, se a gente entra em contato com ela, pode causar alergia. Muito interessante. Olha, hoje esse assunto tá tão rico que a gente vai ficar aqui, daqui a pouquinho tem música aqui com o nosso querido Rodrigo. Vamos falar agora do quê? Do açafrão? Vamos falar do açafrão. Então, a gente estava falando de quantidades, né? E vamos falar um pouquinho aqui das formas de preparo. Nós vimos, vamos só pegar o boldo aqui de exemplo, que aqui é folha, que é uma parte que é mole, né? Folhas e flores. Qual é a forma de preparo? É o modo de infusão, né? E o que é a infusão, Luciana? A gente picota a planta na xícara, coloca água quente, abafa, né? E deixa lá 5 minutinhos, 10 minutinhos, coa e bebe logo 150 ml. 150 ml e bebe em seguida. Quantos minutinhos? O ideal sempre é a gente preparar na hora de tomar, né? Na hora da dose. Sim. A gente pode deixar entre 5 e 10, né? E aí cada um vê a sua temperatura que gosta para poder tomar. Assim também é o pozinho? O açafrão, a gente vai lembrar que ele é uma raiz, então ele já é uma parte dura, né? A gente trouxe aqui para demonstrar, né, a quantidade. E a quantidade do açafrão é meia colher de café, né? Aqui a gente picotou a raiz, pode ser raladinho, e a gente deixa na decocção, ou seja, no cozimento.
Então esse aqui ele já vai pegar um pouco de fervura, né? A gente já vai deixar cozinhar um pouquinho. Quanto tempo? 5 minutinhos para extrair o princípio ativo, certo? E também tem que tomar imediatamente? O ideal é sempre a gente preparar na hora de tomar, certo? Ok. Por quê? Porque aí a gente vai estar garantindo que o princípio ativo esteja ali, né, realmente ativo. Certo. Certo? E a quantas vezes? Pode ser até 3 vezes, né? Uma xícara de manhã, uma xícara à tarde, uma xícara à noite, certo? Nunca passar de quantos dias? Dependendo, vai depender? Vai depender, vai depender. Vamos pensar, pra gente hoje o açafrão é um dos melhores anti-inflamatórios que existe para todo o organismo. Inclusive tá super na moda, né? Cápsulas, tudo que você possa imaginar. Isso, né? A gente trouxe aqui em pó, que é mais comum a gente ter o uso em casa, é o pozinho, né? Para temperar a comida. E ele vale, Luciana? Sim, ele vale. Esse uso que a gente faz, temperando a comida, ele vale sim como anti-inflamatório. Eu gosto né? muito no arroz. No arroz, né? E aí a gente bota só uma pitadinha de pimenta, né? Porque existe ali uma combinação entre o princípio do açafrão com o da pimenta para que fique mais intenso a propriedade. E as últimas pesquisas estão indicando que o açafrão é um excelente anti-inflamatório para retardar o avanço do Alzheimer e do Parkinson. Que maravilhoso! Então, ele tem alguma contraindicação? São as pesquisas. A contraindicação, ela vai ser muito dessa avaliação do paciente, mas em geral, a contraindicação para toda e qualquer planta é se o organismo apresentar algum tipo de reação alérgica. Vou te falar uma coisa, eu tô mais ou menos com uns 15 a 20 dias que tô tomando cápsulas de açafrão. E eu confesso para você que eu sentia muita dor nas juntas. Sim. Né? Nas juntas eu melhorei bastante, inclusive nos meus joelhos também. Sim, ele é fantástico, né? 15 dias. Olha aí o que o Rodrigo está perguntando. Respeitando essa quantidade, sim. Respeitando essa quantidade, colher sim. De café, né? Isso. E meia colher de café, ó. É a metade dessa colher. Muito certo? Bom. Pessoas que malham, tô vendo muita gente que malha tomando também. Bom, a gente pode pensar assim. O açafrão é uma planta que a gente chama assim, uma planta coringa. Né? Então, assim, se não há uma necessidade de tratamento, a gente pode usar de forma preventiva? Podemos, mas tem outras opções que a gente pode usar e deixar o açafrão para o tratamento. Uma necessidade de fato. Isso, né? Muito bom. Por ele ter uma atuação em todos os sistemas, então a gente pode deixar, né? A gente assim, deixa ali de stand-by para... Eu queria te fazer uma pergunta. Você colocou uma quantidadezinha assim num saquinho. Eu pergunto para você, se a gente fizer isso aqui e guardar, ele vai perder a propriedade dele? Vou trazer um lembrete aqui que eu esqueci. Certo. Quando a gente vai comprar a planta medicinal, ela tá desidratada. Então, o ideal é que a gente desidrate a planta, né? Aqui a gente tem a camomila já desidratada, como a gente encontra no comércio. Por que desidratar? Para que as toxinas sejam retiradas. Então, a planta desidratada, ela garante mais que eu tenha só princípios. E como é que a gente e faz? não tenha as toxinas, porque toda planta tem o seu sistema de defesa, né? Então, aqui eu trouxe fresco, né? Mas o ideal seria trazer desidratado. Veio fresquinho, porque... pronto. Então, se for para fazer fresco, tem que ser na hora, não tem que guardar. Isso, você pode fazer fresco, mas o ideal mais seguro é o desidratado, né? Muito bom. Certo? Então, até para usar mais dias, o desidratado vai ser mais recomendável. Mas não tem problema se eu quiser usar de imediato. E aí, não tiver desidratado, não tem problema usar de imediato, né? Que aí você vai usar, vamos pensar assim, eu estou com uma crise, por exemplo, né? Almocei, depois fiquei com aquela sensação de indigestão, usei ali o chá de boldo, por exemplo, né?
Você sabe que eu tô te acelerando aqui só por causa do nosso tempo. Tá. Eu queria que você me falasse da romã. Isso. Aqui a gente preparou, né, o que a gente chama de maceração. É a água com a erva dentro, que no caso aqui é a romã, certo? Sim. Essa maceração, ela é excelente para rouquidão, né, para aquelas faringites, as laringites, as inflamações da garganta, né? E a gente que é profissional, que Sim. utiliza muito a voz, né, jornalistas, professores, os enfermeiros, os profissionais de saúde de uma forma em geral, a gente pode fazer o uso de uma garrafinha dessa durante o dia. Vai bebendo aos goles, né? Muito bom. Ou pode dividir em 3 tomadas ao dia, certo? Por exemplo, no caso, do jeito que ela está aqui, né? Ela fica aqui em quantos dias a pessoa pode ficar tomando? Durante o dia. Só durante o dia. Você Isso. fez uma garrafinha, essa Isso. garrafinha é pra hoje. Isso. Né? E, em geral, esses quadros, eles melhoram com 2 dias. Então, Muito eu bom. uso um dia, no outro dia eu preparo outra garrafinha. Existem pessoas, eu já vi alguns profissionais que eles têm sem limite. Alguns é vício, outros realmente são pigarros. Eu pigar. Serve também? Pode ajudar, sim. Bastante. O ideal é investigar a causa desse pigarro. Verdade. Né? Vamos pra causa, viu? Porque sem causa não há solução. A gente tem que ser claro, né? Já conversei aqui com a Luciana Raquel, que eu não quero ela só uma vez, não. A gente vai seguir aqui com essa série, porque é muito valioso, é muito importante tudo que ela tá falando aqui. E aí eu queria que você me falasse, você falou da romã, e agora nós vamos falar sobre o preparo, não é isso? Isso. Então a gente vai preparar aqui uma infusão de capim santo, né? O capim de cheiro, o capim cidreira. Aquele capinzinho que a boa parte da nossa população tem em casa. Sim. E a gente vai lembrar que capim é folha, é uma parte mole da planta. Então o método é a infusão. A gente já trouxe aqui a folha picotadinha. E aí vamos a quantidade. Uma colher de sopa rasa para 150 ml. Então, Certo. 150 ml é um pouquinho, água quente. Começou a subir as bolinhas, a gente apaga o fogo, não precisa deixar ferver, né? E aqui a gente abafa, deixa aqui 10 minutinhos, depois a gente coa. Pronto, E esses toma. 10 minutinhos é porque 10 minutinhos é o que eu vou tomar. Ela já disse que isso aqui ela vai fazer pra mim, ela já disse. Aí a gente vai falar, você trouxe isso aqui, o que é isso aqui? Aqui a gente trouxe algumas formas em que a gente encontra as plantas medicinais. Sim. Sabonete, né? Com princípios ativos, né? Sim. Para a pele, que pode ser cicatrizante, pode ser anti-inflamatório, pode ser antialérgico. Aqui um produto muito comum que a gente não lembra, mas é planta medicinal em forma de unguento, né? Uma pomada. Aqui é tintura mãe, que é o fitoterápico, né? Que já é o medicamento mesmo pronto. É o princípio extraído, o princípio ativo da planta extraído em solução hidroalcoólica, né? E aqui a homeopatia, que é outra forma de que nos beneficia através que as plantas nos beneficiam. E aqui a gente tem, né, um escalda-pés maravilhoso, que é outra forma também que a gente pode estar utilizando as plantas medicinais. Agora sim, eu te perguntei, por exemplo, esse pozinho, a gente pode fazer chá do pozinho também? Pode fazer. Funciona da mesma forma da Funciona folha? como anti-inflamatório a raiz, né? Muito bom, Isso. gente. Muito... Agora é o seguinte, faltou alguma informação que a gente possa levar para quem está em casa ou a gente deixa para nosso próximo encontro, que eu já te disse, eu quero você aqui? Né? Bom, gente, a informação é que a gente sempre procure um profissional habilitado para estar orientando, né, para estar avaliando bem o paciente, né? Cada caso é um caso. E como Vanusa falou, para cada pessoa a planta vai ter um efeito diferente, porque a gente tem que pensar que cada organismo é único. Verdade. Então, os organismos eles não vão responder da mesma forma, né? Não é igual, às vezes beneficia um, mas às vezes não beneficia o outro. Verdade. Né? Inclusive, a gente estava agora há pouco comentando a respeito da cirrose.
Você já ouviu falar de pessoas que dizem assim: eu nunca bebi na minha vida e fui parar no hospital com problema de cirrose? Então, fica aqui um alerta para você não seguir o conselho de todo mundo, as dicas de todo mundo. Procure primeiro entender a propriedade das plantas, ver quem é o profissional que sabe trazer essas dicas. Cuidado com os influencers que não sabem de nada, porque muitas vezes alguns influencers divulgam que eles não tomam, que eles não fazem, e aí você fica naquele desespero de querer fazer algo. Gente, vamos tomar cuidado. Hoje, mais do que nunca, com tanta informação nas suas mãos, aí é que você tem que ter cuidado, porque se antes você não tinha informação, mas pelo menos você tinha aquela vontade de pesquisar. E hoje, com tanta informação, as pessoas estão preguiçosas. Elas não querem ir atrás do que é correto e acabam se envenenando. Isso. Não é verdade? E trazendo muito risco, né, para o corpo. Verdade. Primeiro eu quero agradecer pela sua presença, Luciana, você é maravilhosa. Hoje ela veio aqui no nosso programa para falar sobre essas maravilhas e eu te espero novamente.